A Prefeitura pretende retomar a reforma do Teatro Politeama, iniciada há 17 anos. Sobre esse assunto, nós vamos entrevistar agora o secretário de Cultura de Jundiaí, Tércio Marinho. Quando o Politeama foi reinaugurado, nada foi falado sobre a continuidade das reformas. O que deveria ter sido feito nestes quase 20 anos, secretário? Na verdade, naquele momento, existe um projeto, inclusive até hoje, que é do arquiteto da Brasil Arquitetura, que trabalhou junto com a Lina Bobardi, né? Foi responsável pelo restauro, todo aquele projeto de revitalização do teatro. E ali tem um projeto da construção de um anexo, que envolve ali a galeria na lateral esquerda, né? E a parte dos fundos, que era justamente criar uma área administrativa, salas de ensaio, uma área de entrada de cenário e descarregar material cenográfico, né? E também um elevador que ligaria ali a galeria que passa ao lado do teatro e ligaria a rua JJ Rodrigues, né? Esse projeto acabou que ele não foi efeito. E existe uma cobrança grande da classe artística, principalmente, mas também da população, porque isso aliviaria ali, ajudaria o teatro no dia a dia, no seu processo administrativo, né? Mas também ajudaria, de certa forma, porque as pessoas poderiam acessar o teatro pela rua de trás, né? E este período sem obras, ele não deteriorou a estrutura e não irá aumentar os custos? Não, a estrutura do teatro, evidentemente, é um teatro centenário, como todos nós sabemos. Ele necessita de uma manutenção constante por conta de tratar de um patrimônio histórico, mas não houve, assim, do ponto de vista de deterioração do patrimônio, não. Ele está em perfeitas condições de uso. A questão da retomada das obras, ela se dá em decorrência da importância que tem um teatro para a cidade, para a região, e também por conta da necessidade de trabalho ali, né? Das condições, das melhores condições de trabalho, inclusive para os técnicos, né? E já foi feito um levantamento, quanto deverá custar, quando pretende serem iniciadas as obras? Nós tivemos uma reunião, nós tivemos 3 encontros esse ano com o arquiteto Marcelo e o Cícero, Marcelo Carvalho, que é da Brasil Arquitetura, responsável pelo projeto. Passado esse tempo todo, aquele projeto, evidentemente, não do ponto de vista da engenharia, mas assim, da parte interna dele, ele precisa ser revisto, né? E eles estão, nesse momento, trabalhando e vão apresentar uma nova proposta arquitetônica ali, não no formato do anexo, mas na parte interna, divisão de salas, enfim. Essa proposta eles devem apresentar dentro de aproximadamente um mês. E aí, no momento que eles apresentam essa proposta, a gente tem condição de fazer um novo orçamento, porque, na verdade, aquele projeto, ele está há muito tempo, ele foi projetado pelos custos que foram levantados e que já existiam anteriormente. Na época, há cerca de 3 anos atrás, pelo menos, existiu até uma iniciativa aí de captação de recurso. Ele estava orçado em cerca de 4 milhões e meio a obra completa, inclusive dos equipamentos tecnológicos ali, né? Nós estamos entrevistando o secretário de Cultura de Jundiaí, Tércio Marinho. E Tércio também participa da nossa entrevista, o Dr. Simão, nos nossos estúdios. Tércio, vai se buscar financiamento da iniciativa privada ou vai ser só dinheiro público na reforma? Pois é, doutor Simão. Inicialmente, nós vamos, evidentemente, tentar fazer uma intervenção no sentido de buscar iniciativa privada, inclusive recursos do governo do Estado de São Paulo e governo federal. Mas, principalmente, trabalhar com recurso próprio, né? Porque, na verdade, para poder realizar uma obra dessa, no momento em que iniciar, ela não pode ser suspensa novamente com pena de trazer um prejuízo maior, né? Então, no momento que ele apresentar a proposta arquitetônica e nós fizermos o orçamento do ponto de vista da engenharia, né? Então nós vamos ter, seguramente dentro de 2 meses, no máximo 3 meses, um valor absoluto ali. E a gente já começou a discutir isso no âmbito do governo lá. Eu tive recentemente falando com o prefeito Pedro Vigardi, que determinou que a gente
faça os esforços necessários para concluir essa obra. A Daniela, secretária de Planejamento, e o Júnior, secretário de Obras, estão também envolvidos nessa empreitada, porque nós precisamos fazer um orçamento e ver o projeto adequado para a conclusão da obra e imediatamente, ainda esse ano, pensar em reservar recurso do governo municipal, a parcela que for possível, para o ano que vem, meados do ano que vem, a gente ter fôlego para iniciar essas obras, né? Tércio, já se tem data para iniciar? Como é que chegaram aí? Chegou alguns números? Quanto a prefeitura pretende gastar? Exato, é isso que eu estava comentando anteriormente. Existe um projeto que já tem aproximadamente uns 3 anos, que naquele momento ele previa um orçamento de 4 a 4 milhões e meio para a conclusão desse anexo. Na revisão desse projeto agora nós vamos fazer um novo orçamento. Eu acredito que não deve ficar muito fora desses valores, em que pese é uma questão hipotética, porque haverão mudanças no projeto. Eu creio que na medida que nós tivermos o orçamento no período de 60 a 90 dias, a gente conclui essa etapa desse estudo técnico e executivo. No momento que a gente conclui, e se a gente consegue fazer um esforço para reservar uma parcela dessa necessidade financeira para o próximo ano, se for possível, a gente abre um processo licitatório ainda este ano, com previsão de se iniciar no primeiro semestre de 2014. Aí vai depender muito do momento em que tiver terminado o orçamento e, consequentemente, também da nossa capacidade imediata financeira aqui do município de investir recursos na conclusão dessas obras. Também buscar parceiros, tanto da iniciativa privada, como governo estadual e governo federal, né? Agora, Tércio, grande parte dos artistas reclamam da falta de salas de espetáculo na cidade. Temos praticamente 2, né? O Glória Rocha e o Teatro Politeama. Não seria vantagem investir numa nova sala, num novo espaço, tendo em vista que o Politeama tem atendido às necessidades da cidade nesses 18 anos que ele está em funcionamento? Não tem dúvida. Tem essa é uma boa pergunta. Existe, obviamente, no momento que vai se pensar em concluir as obras do Teatro Politeama, imediatamente abre-se um questionamento. Então, por que não construir uma nova sala, né? Por se tratar, evidentemente, do Politeama, de um patrimônio da importância que tem, aliás, no Brasil, a informação que eu tenho, a partir até do próprio arquiteto, se não me engano, teriam 54 teatros politeamas construídos e hoje só sobrou esse. Esse é o único patrimônio desse período hoje em pé, né? Então, assim, é uma questão de valorização desse patrimônio, conclusão daquela obra e também buscar fazer esse esforço também no sentido de pensar numa nova sala de espetáculo, que isso existia até uma proposta arquitetônica, uma ideia, e que existem pesquisas nesse sentido em áreas públicas que poderiam ser transferidas para a construção de uma nova sala. Essa também é uma proposta que a gente tem discutido por conta da necessidade de uma sala intermediária entre o Politeama e o Centro das Artes, a Glória Rocha, que seria uma sala em torno de 500 a 600 lugares, né? E que nós também estamos projetando no nosso PPA a perspectiva de construção de uma nova sala. Além de, ainda neste ano, nesse segundo semestre, concluir aí o orçamento da reforma da Sala Glória Rocha e fazer um esforço também para ela entrar em reforma ainda esse ano, né? Que é uma correria que nós estamos fazendo em função de remanejar recurso e fazer o esforço aí que for necessário para trazê-la novamente ao seu uso pleno, mas com uma reforma de forma que ela fique adequada, né? Secretário, mais alguma informação que você gostaria de acrescentar? Nesse sentido, a questão do Teatro Politeama está diretamente ligada à revitalização do centro, à própria retomada da Sala Glória Rocha, né? É uma dinâmica para buscar ampliar o espaço do artista, né? Mas com as condições mais adequadas e principalmente a Sala Glória Rocha, que faz muita falta, não só para a classe artística, mas para a população de modo geral, que é aquela sala ali, é muito querida aquele espaço, aquele Centro das Artes, né? Entrevistamos o secretário de Cultura de Jundiaí, Tércio Marinho, sobre a reforma do Teatro Politeama.